Olá, bem-vindo a mais esse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva, deixe seu comentário. Na descrição desse vídeo você encontrará também um bacharel em teologia e também meu curso de grego e crítica textual. E hoje eu quero comentar com vocês acerca do seguinte: qual é a importância da exegese? Qual que é a importância da exegese? Na verdade, o que é exegese? Exegese é exposição, é extrair, é retirar, é explicar. Exegese é a arte de interpretar. Exegese é paralela à hermenêutica em si. E qual que é a importância, qual que é a necessidade? Você, que é um membro comum de igreja, precisa fazer exegese? Antes da gente entrar nesse ponto, eu quero tratar com você o seguinte: nós precisamos de um método lógico. Como assim, Adolfo? O que você quer dizer? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de um historiador para uma pessoa comum? Qual que é a diferença de um historiador para uma pessoa comum? É porque o historiador tem conhecimento? É porque o historiador ele lê livros? É porque o historiador ele trabalha com livros, com histórias, e uma pessoa comum trabalha num trabalho de base como pedreiro, mecânico, encanador, alguma coisa assim? Qual que é a diferença? O que diferencia uma pessoa comum de um historiador? O que diferencia uma pessoa comum de um filósofo? O que diferencia uma pessoa comum de um médico? Os anos de estudo, mas o método. A maneira como eles enxergam a informação, a maneira como é tratada a informação. Por exemplo, se eu pegar aqui para vocês e mencionar a Segunda Guerra Mundial, uma pessoa comum vai se lembrar de Hitler, bomba, morte, nazismo, preconceito, racismo. É isso que essa pessoa vai se lembrar. São palavras-chave que vão vir na cabeça dela, imagens. Um historiador, quando você fala assim, Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que vem na cabeça dele são sim essas mesmas palavras, mas ele começa uma contextualização da Segunda Guerra Mundial. Opa, a Segunda Guerra Mundial começou em 38, mas existem alguns fatores que têm que ser tratados antes da Segunda Guerra Mundial, né? A criação do Partido Nazista, quando que Hitler entrou no Partido Nazista, por quê, quem foi Hitler, como que era o pensamento intelectual da época, porque surge uma pergunta para qualquer historiador e uma pessoa comum pode fazer também. Olha só que interessante. Como é que Hitler conseguiu o apoio de grande parte da população? Porque ele entrou no poder por voto. Ele foi votado. E por que isso aconteceu? Aí você tem que voltar nas bases do pensamento alemão antes do nazismo. Porque Hitler não chegou e falou assim: nós vamos matar todo mundo e pronto. Nós vamos matar todos os judeus. Não. O pensamento antissemita já estava disseminado na cultura alemã. O antissemitismo já estava disseminado. O medo do comunismo já estava disseminado na classe média. O ódio ao capitalismo livre também já. Então, o Hitler ele juntou algumas pautas e ele prefigurou nele, no partido dele, a solução. Entendeu? É aí que tá. Então, veja que, olha a diferença de uma pessoa comum para um historiador de fato. É isso. Qual que é a diferença de uma pessoa comum para um teólogo? O teólogo, a pessoa comum cita uma porrada de versículo bíblico. O teólogo não, ele vai analisar cada versículo bíblico. Antes de falar qualquer coisa, ele tenta buscar uma linha histórica daquela interpretação, né? Por exemplo, para uma pessoa comum, para um assembleiano comum, por exemplo, um pentecostal comum, ele vai achar que o dispensacionalismo é a doutrina, o método mais correto e fidedigno, né? E que os apóstolos utilizavam o método dispensacionalista de interpretação. Se você parar para analisar e conversar com qualquer pentecostal mediano, é isso que você vai ver. É essa a conclusão que você vai ter, porque é essa a conclusão que eu tenho. Só que quando você começa a estudar as origens da fé, ou as origens do método dispensacionalista, o que você vai encontrar? Que é um método recente, que é um método feito por uma mulher, né, e pregada, e muito pregada por Darby.
né? Só que se você menciona Margarete alguma coisa, se você menciona isso para um pentecostal comum, ele, como assim? Se você fala assim, o dispensacionalismo ele não existia antes disso. É um método novo. E aí, bicho, o cara cai duro para trás. Por quê? Porque o teólogo tem método. O teólogo busca, assim como o historiador. E aí eu volto no início do que eu propus nesse vídeo, que é a importância da exegese. A exegese nada mais é do que você ter um método de explicação. Por exemplo, muita gente tenta calcular o número da besta. Porque o número da besta é um chip, porque o número da besta é isso, porque o número da besta é aquilo. Só que, pare e pensa, qual que é o método utilizado para definir o que é a marca da besta? Qual que é? Peraí, porque se a marca da besta é um chip, por exemplo, mas você tem a marca de Deus. Qual que é a marca de Deus? Não, a marca de Deus é o Espírito Santo. Mas peraí, como que o selo de Deus é o Espírito Santo e o selo da besta, a marca da besta, é um chip? Não está batendo, não está batendo. Outra coisa, quando você volta no que é a marca da besta, por exemplo, no meio, vamos mencionar no meio evangélico brasileiro, por exemplo, uns já vão dizer que foi o RG, outros vão dizer que foi o CPF, uns vão dizer que é o código de barras, já teve gente que disse que é a televisão, né? A televisão, existem igrejas que proibiam as pessoas de terem televisão, por exemplo. Então, passou a ser tanta coisa. Será que é alguma dessas mesmo? Entende? Então, por isso que o método ele é importante. A base metodológica é importante. E quem é que trabalha dentro do contexto bíblico? Porque a exegese não serve só para a Bíblia. Tá? A exegese ela serve para qualquer coisa. Tanto que quando você começa a estudar, você começa a aplicar em outros casos. Por exemplo, eu fiz história, eu tenho formação em história. E é interessante que o trabalho que o exegeta faz é o mesmo trabalho que um historiador antigo faz. Por quê? Porque a Bíblia é um documento antigo. Então, o exegeta é o historiador antigo. Por isso que eu mencionei questão histórica, eu mencionei a questão teológica. E o que acontece? A exegese é um método, é uma maneira de você encontrar um método de explicar alguma coisa. E você vai buscar no quê? Versículos bíblicos, contexto histórico, nas línguas originais, tudo isso para tentar elucidar um texto. Não é para dizer que você sabe mais do que o outro, é para você elucidar um texto, é para você explicar algo. Por exemplo, que Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão e Eva, na viração do dia. Quando você pega a viração do dia, você imagina assim que a viração do dia é a tarde indo para a noite, é um negócio assim. Mas quando você vai na cultura hebraica, a viração do dia era a parte mais fresca do dia. E necessariamente não quer dizer que seja a viração para a noite, por exemplo. Entende? Então você vê a expressão, palavra, viração do dia. É uma coisa muito interessante. E já para caminhar para o final desse vídeo, eu indico 2 livros. Esse aqui, cara, Introdução à Exegese Bíblica, do Michael Gorman. Introdução à Exegese Bíblica, do Michael Gorman. Cara, esse livro aqui é essencial você ler, porque ele é um livro pequeno, é um livro barato, é um livro que cada capítulo ele tem um ciclo em si, então você pode ler os capítulos separadamente, ou você pode ler capítulo a capítulo à vontade, e que cada capítulo te ensina uma maneira diferente de fazer exegese. Sabe? Uma discordância que eu tenho desse texto aqui, desse livro aqui, é que ele defende que para fazer exegese você pode partir do texto apenas em língua portuguesa, por exemplo. Então, um dos pontos que ele trabalha é isso. Mas eu tenho que discordar do autor aqui desse ponto, porque eu acredito que a exegese ela começa a partir da tradução do texto em si. Então você tem que buscar entender a tradução, o texto, dominar um pouco de hebraico, dominar um pouco de grego e por aí vai. Mas ele trabalha, e é um ótimo livro introdutório, cara, eu amei, eu indico esse livro aqui, eu acho fascinante, tá? Um livro tão bom quanto esse, só que mais antigo, é o Entendes o que Lês, do Gordon Fee. E eu já vou apresentar um outro aqui também, esse aqui ele já é maior, já é mais pesado,
a leitura dele é bem mais cansativa, que é a Espiral Hermenêutica do Grant Osborne. Cara, eu li esse livro aqui e, mano, que livro! Só que assim, antes de ler esse livro aqui, você precisa ter uma noção básica de linguística. Sinceramente, é uma noção básica de linguística. É um livraço, mas você tem que ter uma noção básica de linguística. E aqui, por exemplo, ele começa, ele já em algumas páginas dele, ele já começa questionando o uso apenas gramatical para explicar os textos. Eu acho muito legal isso. E cara, é um livraço, não deixa de ser um livraço, aconselho a leitura, aconselho vocês a adquirirem. São 2 livros para introduzir. Eu tenho mais alguns outros ali, mas futuramente estarei apresentando para vocês. E é isso, tá? Então, mas qual que é a necessidade? É a necessidade de explicar textos. Muitas vezes uma expressão para você, que soa para você de um jeito, ela tem uma conotação completamente diferente. Fora que, por exemplo, nossas tradições religiosas, e quando eu digo nossas, é as nossas, elas vêm carregadas de jargões, de explicações, de elucubrações, que você olha e fala, nossa, e quando você vai estudar, você percebe o quão você foi guiado por uma teologia que está defasada, que está enganada, que está errada, né? Então, assim, por isso que a necessidade de um método é importante. Para que você possa dialogar, não estou dizendo que você vai pegar, vai aprender exegese e sair da sua igreja, não. Mas você tem que aprender a fazer exegese para você interpretar o texto por si mesmo e poder explicar para outros e poder dialogar com a sua denominação. Trazer contextualizações, explicações, reforço, fortalecer os membros da igreja, né? Porque não adianta nada a gente adquirir conhecimento só para dizer que tem. A gente adquire conhecimento para ajudar outras pessoas. A gente adquire conhecimento para poder salvar pessoas. Ah, não, Adolfo, quem salva é Jesus. Sim, quanto mais conhecimento que você puder explicar sobre Jesus, mais fácil fica de salvar alguém. Então, só basta querer ser usado, só basta se esforçar para isso. Então, a necessidade do processo exegético é muito importante através disso. Não sei se o vídeo foi o que vocês esperavam. Comente aqui, tá? Deixe seu comentário. E qualquer dúvida é só perguntar. Tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. E espero ter ajudado mesmo. Então, assim, a importância do processo exegético é este, né? É você poder explicar com mais clareza o texto, com mais profundidade, sabe? Claro que com um olhar muito mais profundo acerca da Bíblia. Porque tem textos que são difíceis de explicar. Tem textos que são difíceis de serem colocados em paralelo. Estava em uma live, eu entrei numa live do Banzoli com um amigo dele. Cara, os caras estavam discutindo um negócio lá de Ezequiel, capítulo 40. Meu, o assunto era tão doido, que eu particularmente falei, mano, eu nem vou me envolver nisso aí. Eu entrei no meio da live, comecei a conversar, quando mudou de assunto, aí eu comecei a falar. Porque o assunto era tão complexo, tão virado, que não dá pra você ficar se intrometendo. Então, assim, quando você tem um princípio, um método, tudo fica mais claro. Tudo fica mais claro. E acho que é isso que eu quero sintetizar nesse vídeo. Fui, bacharel de teologia na descrição, meu curso de grego e crítica textual na descrição desse vídeo. Um abraço.